Na última terça-feira, os professores de Minas Gerais declararam uma greve após uma assembleia realizada pela categoria. Instituíram a greve com o objetivo de conseguir a atualização do piso que foi determinado pelo governo federal, um aumento de mais de 30% para o aumento desse piso. Aqui em Minas Gerais já tem mais de 3 anos que não tem nenhum tipo de conversa, segundo os professores, e nós vamos saber agora como é que está a situação, porque nesta quinta-feira o desembargador considerou a greve ilegal e exigiu o retorno imediato dos profissionais, com a possibilidade de multa ao sindicato dos professores no valor de R$100 mil por dia, caso seja descumprido. Então, vamos conversar com o Felipe Machado e com a Vanessa, que são professores aqui de Coromandel, e vão falar, não são líderes do grupo de professores aqui de Coromandel, mas vão conversar conosco a respeito dessa situação. Felipe, é uma situação complicada, né? A gente sabe, e eu estava vendo na reportagem agora há pouco, muitas pessoas, inclusive até criticando os professores, dizendo que já ficaram parados na greve, sem saber como é que funcionava o sistema de trabalho de vocês em casa, que praticamente triplicou, né, na questão da pandemia. E eu acho injusto esses comentários, e também tem a situação de vocês de merecerem esse aumento, né? Como é que está essa situação, primeiro? Na realidade, Carlinhos, há um bom tempo, nós professores temos sofrido com alguns mandos e desmandos vindos das autoridades maiores da educação em Minas Gerais. E há 3 anos, né, nós temos visto, esses desmandos aumentar a cada dia mais. E no ano de 2020, antes um pouco da pandemia se iniciar, já havia uma sinalização de greve, só que devido ao evento da pandemia, que é um evento mundial e nunca visto na história da nossa geração, foi interrompido este movimento, né? E com as incertezas de como vamos trabalhar e de aprender a trabalhar novamente, né? Nós interrompemos essas reclamações e essas indagações que nós temos com relação à nossa condição de trabalho e aquilo que o governo pode fornecer para nós, né, com relação principalmente ao lado financeiro neste momento, que é nossas principais exigências nesse momento de greve, agora no ano de 2022. Por 2 anos nós trabalhamos muito, tá? A escola passou para nossas casas, né? O celular passou a ser a nossa sala de aula, o computador, a nossa ferramenta principal de trabalho. Tivemos que reaprender a trabalhar e, como você bem disse, né, o trabalho realmente não teve interrupção. Basicamente, ele aumentou e muito. E como é que está essa situação de quanto tempo já não se tem esse aumento? E principalmente, Minas Gerais, o piso ele é inferior, né, há vários e vários anos. Na realidade, Minas Gerais nunca cumpriu a lei do piso, a lei nacional do piso, tá? É divulgado amplamente nas redes sociais, né? O governo federal, no início deste ano, fez um aumento de mais de 30% no piso salarial. Muita gente acredita que quando esse aumento é designado pelo governo federal, automaticamente o estado de Minas Gerais, por exemplo, teria que fazer esse aumento. Mas, na realidade, não foi isso que foi feito. O governador de Minas Gerais hoje se nega a sequer falar sobre a questão do piso nacional, né, alegando que não há condições de cumprir o piso nacional. Porém, existem leis, né, a lei do piso nacional e o Fundeb, que destina verbas específicas para o cumprimento dessa regulamentação federal. Vanessa, e como é que está a movimentação dos professores de Coromandel? Vocês estão se reunindo? Como é que está o debate entre vocês? Até agora foram 4 escolas que aderiram à greve: o Joaquim Botelho, a Lírio Herval, o José Emílio de Aguiar e o Osório de Moraes. Existem outras escolas que ainda estão conversando entre si para a adesão da greve. E quanto à reclamação nossa, não é só sobre o piso salarial, mas também sobre o regime de recuperação fiscal, que é um regime que o governo do estado ele quer instituir no nosso estado. No Brasil, apenas o Rio de Janeiro instituiu esse regime e, assim, causou um caos em todo o serviço público. E no que isso atrapalha a vida das pessoas? Esse regime ele estabelece um teto de gastos e esse teto ele vai ser fixado, ele vai ser congelado durante 9 anos.
Então, assim, é muito tempo. Ou seja, ele vai mexer na vida funcional dele, enquanto governador, e dos 2 próximos governadores. É congelar o gasto. E isso é muito perigoso para a educação, ou seja, é sucatear a educação mineira. Sem contar, né, Felipe, que o aumento para o Ministério Público, o aumento para os políticos, ele acontece de maneira rápida, de maneira habitual, sem contar os privilégios, auxílio terno, auxílio moradia. Ou seja, quem merece receber aumento não recebe, e quem não merece já ganha o suficiente, está cada vez ficando mais tranquilo economicamente, né? Isso é uma aberração nacional. Nós sabemos que toda luta de categorias são válidas, né? E a gente sabe muito bem que Minas Gerais hoje tem passado uma crise no setor do funcionalismo público, né? A cada momento que a gente tem visto nas reportagens dos órgãos de imprensa de Minas Gerais, cada momento a gente vê um grupo diferente aderindo ao movimento, justamente temendo essa situação do regime de recuperação fiscal e temendo com a segurança das suas próprias carreiras, né? Porque a gente tem visto as inseguranças do mundo, guerras e aumento de preços e etc. A inflação aumentou muito, né? A gente sabe muito bem aí, que foi divulgado inclusive também pelo próprio governador, um aumento de 10,06% no salário dos professores neste ano, só que esse aumento não cobre nem mesmo, ou chega próximo da inflação oficial do ano passado, né? Então, esse aumento é um aumento irreal, né? Além de que esse aumento, ele está amarrado, né, à aprovação do regime de recuperação fiscal. Ou seja, ele só vai dar o aumento aos professores caso o regime de recuperação fiscal seja aprovado. Dá 10% agora, no entanto, todo funcionarismo público fica 9 anos, que seria o período do regime de recuperação fiscal, sem R$1 de aumento. E com salário baixo, né? Muito abaixo do que merece pela categoria, né? E aqui, como é que vai ficar então nessa questão após essa decisão do desembargador, considerando a greve de forma ilegal? Como é que vai ficar? Porque hoje está paralisado, aderido à greve. Com essa possibilidade, inclusive, de multa de R$100 mil diária para o sindicato, como é que fica a situação das escolas aqui? Como já foi falado, nós somos representados por um sindicato. Então, a decisão judicial é contra o sindicato. O sindicato é quem negocia com o judiciário, não somos nós professores. Nós apenas obedecemos o que o sindicato repassa para a gente. Então, como toda greve acontece, geralmente o sindicato entra em greve, o governo tenta conversar com o sindicato, que não houve dessa vez nenhum indício, né, de negociação. Ele simplesmente apelou para o judiciário e embargar, tornar a greve legal, só que o sindicato também já foi passado para a gente que ele já está tomando as devidas providências e que a gente não precisa se preocupar, que a briga é entre o sindicato e o judiciário. E enquanto se desenvolve esse imbróglio aí, as aulas permanecem paralisadas? Permanecem paralisadas. E sem previsão ainda de volta? Sem previsão. Para o professor é difícil demais, né, Felipe, viver essa situação de ser praticamente um educador junto com os pais dos filhos. Os filhos já vieram da pandemia, muito se prejudicou por ter que participar das aulas via online, perdeu-se muito esse contato direto, como vocês falaram, mesmo com atrás do celular, do computador. É diferencial que acaba sendo prejudicial para o aluno, né? E como é que fica essa situação toda? Então, todo professor que eu converso sonhava com o retorno presencial às aulas, né? Eu falo por mim que a sala de aula é meu ambiente de trabalho. Existem professores que são eficientes para o trabalho à distância, né? Para a educação virtual ali, com esse contato virtual, mas a maior parte dos professores que eu conheço gosta da sala de aula. Falando com os meus alunos, né, e falando sobre esse processo, a gente avisando sobre o porquê estamos entrando em greve, para conscientizá-los e esclarecê-los, que são para nós o principal foco do nosso trabalho, são os nossos alunos, falando com eles que a minha vontade era de estar em sala de aula. Porém, eu não posso ser um professor que ensina os meus conteúdos e ensina sobre civilidade, sobre ser cidadão, sendo que eu deixo de lado os meus direitos e deixo que eles não sejam cumpridos. Então, a nossa vontade é estar em sala de aula. Hoje, estamos impedidos, né, devido a essa situação, para a busca dos nossos direitos, para a busca das nossas necessidades, obviamente, mas que
A nossa intenção é que o mais rápido possível a gente possa voltar para a sala de aula, mas isso depende da negociação do sindicato com o governo, né, e que a gente possa ser ouvido pelo menos, né, e acolhido as nossas ideias pelo governo e pela sociedade também. E como eu disse também na abertura, a respeito de comentários que eu vi até desagradáveis em relação à situação dos professores, outros mandando voltar a trabalhar, aquela coisa toda, como é que está a relação com os alunos e os pais de entendimento na situação de vocês hoje aqui em Coromandel? A maioria dos pais viveram também as dificuldades do período da pandemia, sabem o quanto é difícil trabalhar junto com os filhos e trabalhar com os alunos, né, para que eles desenvolvam os conteúdos, etc. E a maior parte dos alunos e dos pais nos apoiam, né? A gente tem recebido ligações nos últimos dias para esclarecer um pouco essa relação da questão da greve, etc. E a gente tem só ouvido palavras de apoio, né? É claro, preocupação, justamente com essa questão de muito tempo fora da sala de aula, mas que entendem neste momento a necessidade da gente estar hoje, né, paralisados, né, aguardando essas negociações acontecerem e preocupados muito com os nossos direitos e, obviamente, com a qualidade da educação do Estado de Minas Gerais e aqui na cidade de Coromandel. Ok, Vanessa e Felipe, muito obrigado. Deixa aqui o microfone para vocês. Então, assim, antes de entrarmos, né, de greve, nós passamos em sala de aula, explicamos para os nossos alunos quais seriam os motivos da greve, o que a gente estava reivindicando, explicamos para eles o que era o regime de recuperação fiscal e eles compreenderam perfeitamente o que a gente está buscando, não só o aumento salarial, mas também a valorização da educação, porque um prédio escolar não faz a educação. Dentro do prédio escolar, nós precisamos ter uma estrutura e com o regime de recuperação fiscal, se ele for aprovado, infelizmente, essa estrutura vai ser realmente sucateada. Então, não é só por nós, mas também pelo direito de uma educação de qualidade para os nossos alunos. Os alunos e também para que novos professores possam se ingressar, que a gente vê, às vezes, sendo uma profissão das mais bonitas que existe, né, junto com as profissões de saúde, de segurança, que é o tripé básico de toda a sociedade. E, na minha opinião, como leigo, como pessoa de fora da situação, eu acho que um país só cresce, só resolve seus problemas no dia que os professores ganham mais que político. Porque o político precisa do professor, e o professor não precisa do político, não. Assim, porque o político vem e vai, eles não são, né? Eles estão lá naquele momento. Vocês são professores pro resto da vida. E a missão de vocês nunca vai acabar, né? Porém, a deles estão lá, eles são popstars, vocês estão aqui na luta. Então, na minha opinião, como cidadão, eu reivindico também esse posicionamento. Podia diminuir o salário dos políticos tudo e reverter isso para ir aumento para os professores, mas é a minha opinião como cidadão, eu gostaria muito que acontecesse isso. Eu desejo muito boa sorte para vocês e que essa situação se resolva o mais rápido possível. Obrigado, Carlinhos. A gente agradece a 95 FM pelo espaço, né? E estamos abertos a todos aqueles que queiram esclarecer a respeito da greve, a respeito do movimento, né? Se alguma coisa ficou com alguma ponta solta, que isso não deixe, né, de trazer o apoio dos pais, dos familiares, dos nossos alunos principalmente. Nós, professores, acredito eu que nós até mesmo pediríamos desculpas por estarmos hoje nessa situação, mas infelizmente hoje nós não temos diálogo com o governo estadual ainda, né, e por isso houve a necessidade da greve para que a gente chame a atenção do governo, de certa forma, para as nossas necessidades neste momento. Muito obrigado, Vanessa. Você. Obrigada, Carlinhos. Então, essa é a situação atual, vamos aguardar o desenvolvimento, como você mesmo acabou de ouvir do Felipe e também da Vanessa, embora haja essa determinação judicial para que a greve se encerre, como a Vanessa disse, o contato é feito entre o sindicato e o governo. E com isso os professores continuarão aguardando as recomendações das suas instituições sindicais para que possam aí tomar uma decisão de retorno ou não às aulas presenciais nas escolas, ou seja, o fim da greve. Vamos torcer para que a melhor solução seja alcançada para todos e que ninguém se prejudique nessa situação, principalmente os alunos que precisam tanto da educação reforçada após 2 anos de tanta dificuldade e que a partir desse ano com certeza já seria o momento de retomar todo esse conhecimento, todo esse trabalho que foi não voluntariamente, foi uma imposição mundial que teve que ser acompanhada e que não é culpa de ninguém, é apenas uma determinação que teve que ser cumprida em prol da saúde maior de todo mundo. Com as imagens de Clenildo Martins, Carlos Aguiar, diretamente aqui da Praça Abel Ferreira, de Coromandel, para o jornalismo da Super 95 FM.